Olá, tudo bem? Graça e paz, meus irmãos e irmãs. Eu gostaria de compartilhar um texto com vocês hoje, que está lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, que diz assim: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Gostaria então de compartilhar com o tema a fé de um homem de Deus. A fé de um homem e de uma mulher de Deus. O contexto ali de Israel, Israel estava vivendo profunda crise política, onde acontecia as invasões, os inimigos a todo momento poderiam invadir Israel. Crise econômica, a situação era precária e para piorar a situação, os mais pobres eles eram explorados. Então nós temos ali uma crise política, econômica, mas também uma crise moral, aonde a depravação e a prostituição acontecia ali abertamente. E por último, a crise espiritual. As pessoas, o povo de Deus, tinha se esquecido de Deus. Eles deixaram os caminhos do Senhor para adorar e seguir outros deuses. A crise espiritual ali era muito forte. As pessoas não estavam querendo mais seguir os caminhos do Senhor, obedecer os caminhos do Senhor. Para piorar a situação, nós temos um rei que é um dos piores reis, o rei mais desobediente, que a gente já ouviu falar na palavra do Senhor, que é o rei Acabe. Só para a gente ter uma noção, olha o que 1 Reis 16, 30 a 33 vai dizer. Acabe, filho de Onri, fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os reis que vieram antes dele. Como se fosse pouca coisa andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, Acabe foi mais longe e tomou por mulher Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e foi, serviu Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal no templo de Baal que tinha edificado em Samaria. Acabe fez também um poste da deusa Azerá, de maneira que cometeu mais abominações para irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que vieram antes dele. Então, o rei Acabe, ele se tornou pior do que todos os outros reis. E ainda pior ainda, casou-se com uma mulher idólatra, terrível, que é Jezabel. A gente até ouve, ver brincadeiras, as pessoas fazendo quando quer falar um palavrão ou xingar alguém, fala sua Jezabel. E era essa mulher terrível, matadores de profetas. Então, a crise ali era muito profunda, política, econômica, moral, espiritual e a principal autoridade, que é o rei, que deveria ser um homem de Deus e que buscasse a face do Senhor, se tornou um dos piores reis que já existiu e se casou com a mulher também muito cruel, muito ruim. E era a situação ali de Israel. Mas graças a Deus que mesmo em meio a uma situação dessa, Deus, ele olhou para o povo e ele levanta um profeta, que é o profeta Elias, um homem cheio de fé. E o que é fé? Fé, como diz lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. E olha a definição de fé do versículo 1, que diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Gosto dessa palavra convicção, e aí se você for olhar no grego, você vai ver essa palavra que se chama elencos. Elencos nada mais é de que evidências, provas. E nós, como homens e mulheres de Deus, nós já temos todas as provas elencadas, necessárias para viver essa vida de um homem e de uma mulher de fé. Então, a fé de um homem de Deus. O que Elias tinha? Em primeiro lugar, ele tinha convicção da realidade de Deus. Ele tinha convicção da presença de Deus. Olha o que o versículo 1, parte A, diz.
de 1 Reis 17. Tão certo como vive o Senhor. É verdade que Elias estava na presença do rei, mas ele tem a convicção e a percepção de que ele está na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é o Deus Todo-Poderoso. Então, Elias tem essa percepção. Ele está ali na presença do rei, mas ele está na presença do Rei dos Reis, que é o Senhor. E é isso que eu gostaria de falar para você. Não importa a situação que você esteja passando, saiba que o Senhor está contigo. O Senhor está com você. Nós lembramos daquele texto lá de Lucas, que quando os discípulos ali, 2 deles, estão voltando de Jerusalém para Emaús, porque eles não achavam que Cristo tinha ressuscitado, Jesus tinha ressuscitado, e eles vão andando então no caminho, mais ou menos ali 12 quilômetros a pé, e Jesus aparece no meio deles e começa a conversar com eles, e a puxar assunto, e no final, para resumir a história, quando Jesus parte o pão com eles, é que eles têm os seus olhos abertos, e então eles percebem que era Jesus que estava com ele o tempo todo, e eles dizem como não queimou e ardeu o nosso coração, sendo que a gente estava na presença do Senhor. Eles tinham perdido essa percepção da presença de Jesus ali, da presença do Senhor. Então, nós precisamos ter essa convicção que Elias tinha de que ele estava na presença de Deus. E nós temos a presença do Senhor, do Jeová chamado, Deus que está sempre presente conosco. Mas em segundo lugar, ele tem a segunda convicção de que nós somos representantes de Deus. Elias sabia que ele era representante do Senhor. Olha o que o versículo 1, parte B diz: perante cuja face estou. Ele sabia que estava ali representando Deus, representando o Senhor. Ele estava ali em um nome maior do que o próprio rei ali, que era a maior autoridade ali pequena, mas ele estava ali em nome da maior autoridade do universo, em nome do Senhor. Ele estava ali como representante de Deus. E olha o que Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5, versículo 20 e 21. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconciliem-se com Deus. Olha que maravilha, nós somos embaixadores de Cristo. Quando nós anunciamos o Evangelho, quando nós falamos para alguém do Senhor, nós estamos ali em nome do Senhor Jesus, nós estamos como representantes de Jesus. A igreja é o representante de Jesus aqui na terra. Jesus subiu, mas deixou essa missão com a igreja, representá-lo aqui. Nós somos embaixadores de Cristo. Elias sabia que ele estava ali, sabe, com essa convicção de que ele estava em nome do Senhor. Foi o Senhor, Deus, que mandou ele ir ali. Então ele era representante de Deus. Meu irmão, minha irmã, nós somos representantes do Senhor e nós precisamos ter essa convicção. E por último, Elias, ele tinha a convicção de que o poder de Deus estava à sua disposição. Aleluia! Nós precisamos dessa disposição de saber que Deus, ele está, sabe, e ele pode fazer muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós. Olha o que a parte C do versículo 1 diz: nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Mas espera aí, que poder é esse que Elias tinha? Será se ele tinha um poder especial nele mesmo? Será se ele era alguém assim tão poderoso como muitos pensavam? Você lembra que até mesmo um momento quando Jesus pergunta para os discípulos: quem dizem que eu sou? E ali os discípulos naquela conversa falam assim: olha, alguns dizem que você é Elias. Né? Por quê? Porque você é alguém poderoso. Elias era alguém muito poderoso para o pessoal de Israel. E até muitos hoje acham que Elias tem um superpoder porque ele orou, fez cair fogo do céu. Mas olha que interessante. Olha o que o irmão de Jesus, o Tiago, vai dizer no capítulo 5, versículo 17. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Então, meu irmão, minha irmã, Elias, ele era um homem comum, igual a nós. Não tem nada de anormal, sobrenatural na vida de Elias nele mesmo.
a não ser essa convicção da presença de Deus, a não ser essa convicção de que ele é representante de Deus, a não ser essa convicção de que Deus tem todo o poder se ele buscar e orar para fazer cair fogo do céu. Então, ele era, assim, um homem de oração, como o Tiago diz, e orou com fervor. Então, a convicção de Elias levava ele a ser um homem de oração. Mas também, não só de oração. A gente sabe pela palavra que Elias era um profeta e ele conhecia as Escrituras. O rei poderia ter se esquecido das Escrituras, da palavra de Deus, mas Elias, o profeta, ele não se esquece. Ele é comprometido com a palavra de Deus. E olha o que, com relação a esse texto de 1 Reis, né, 17, olha o que diz Deuteronômio capítulo 11, versículo 16 e 17. Guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane e vos desvieis, e sirvais a outros deuses, e vos prostreis perante eles. Que a ira do Senhor se acenda contra vós outros, e feche ele os céus, e não haja chuva, e a terra não dê a sua mercê. Então veja que aqui havia uma profecia, uma palavra do Senhor. E Elias, ele vai fazer aquela oração para que não chovesse, mas ele está orando segundo a palavra de Deus. Olha que tremendo. Por isso que a gente precisa conhecer a palavra de Deus, né? Porque quando a gente for orar e colocar em prática, você conhecendo a palavra, a sua oração, ela fica mais alinhada à vontade de Deus. A Bíblia fala que nós não sabemos orar como convém, mas quando nós conhecemos mais profundamente a Bíblia e a palavra do Senhor, a nossa oração ela vai se alinhando mais ainda à vontade do Senhor. E Elias era esse homem de oração, mas também de profundo conhecedor das Escrituras. Elias era um homem de fé, mas eu gostaria de falar de alguém muito mais especial do que Elias para encerrar essa palavra. E é claro que eu não poderia deixar de falar do autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus Cristo. Veja o que Hebreus vai dizer em Hebreus 12, versículo 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está assentado à direita do trono de Deus. Glória a Deus! Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Talvez se você olhar para Elias apenas, você vai dizer, olha, está muito distante, muito longe, eu não consigo. Mas quando a gente olha para Jesus, autor e consumador da nossa fé, a gente pode compreender e entender que eu posso ter essa fé sim, porque Cristo já conquistou. Eu posso andar nessa convicção da presença de Deus, de que sou representante de Jesus, de que o poder de Deus está ao meu lado, porque Cristo já venceu e Ele é que me justificou. Porque Cristo foi esse maior exemplo e é esse maior exemplo de fé, autor e consumador da fé. Nós também podemos crer. Então eu gostaria de falar para você, quando você se levantar pela manhã, amanhã mesmo, se levante dizendo, olha, eu vou para o trabalho porque o Senhor está comigo, porque sou um representante do Senhor, porque o poder de Deus está ao meu favor e eu posso sim, como diz a palavra do Senhor, ir de pregar o Evangelho e estes sinais seguirão aqueles que creem. Sim, nós podemos usar o poder de Deus para abençoar pessoas, não para o nosso engrandecimento, não porque somos melhores, porque nós não temos nada em nós mesmos, mas nós temos essa convicção de que eu posso abençoar pessoas por meio, através do poder de Deus, para a glória do Senhor. Então, que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo, que a gente possa entender que o Senhor está conosco, que somos representantes do Senhor e que o poder de Deus, agora mesmo, está à sua disposição. Basta você dobrar os seus joelhos, orar e buscar a face do Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Gostaria de encerrar orando por sua vida. Pai, muito obrigado por esse momento, ó Deus. E nós queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor já nos deu uma medida de fé.
Segundo Romanos 12, versículo 3, o Senhor repartiu uma medida de fé para cada um de nós. Então que nós possamos crescer nessa fé a cada dia, buscando a Tua face, orando e lendo a Tua palavra. Senhor, nós queremos sim ter essa convicção da Tua presença, de que somos representantes do Senhor e que temos o poder do Senhor, ó Deus, ao nosso lado, em nome de Jesus Cristo. E é no poder do Teu nome, Jesus, que eu quero abençoar este meu irmão, essa minha irmã, no nome poderoso de Jesus. Orar por eles e declarar a unção, a graça do Senhor, que o Senhor abençoe o nosso país, o Brasil, ó Deus, e possa restaurar a nossa nação, restaurar o nosso povo e trazer curas, Senhor, e milagres. Assim que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe e que possamos andar sabendo que o Senhor está conosco, que somos representantes do Senhor Jesus e que o poder de Deus está aí para nos abençoar e para te abençoar. Fica com Deus, Deus te abençoe. Excelente semana. Valeu, gente. Abraço.